Então esta é a grande sacada do classe G, que em outras palavras ele reúne aí a célula em polarização classe AB em conjunto com transistores polarizados em classe C originalmente. Uma vez que os transistores dos rails das tensões mais altas, eles estão ali polarizados abaixo do corte, tá certo? Então eles conduzem menos que 180 graus do sinal. E os classe AB, que são as células mais internas, conduzem mais que 180, como já sabemos. Então é uma união de um classe AB com um classe C, esse classe G. E a grande característica é essa, o classe G ele tem essa característica muito fixa de termos as tensões presentes no circuito, em comparação com o classe H, que as tensões são ligadas no momento em que o sinal ultrapassa determinado valor. Então o H tem uma coisa mais de chaveamento. E também fica aqui a ressalva de que você vai encontrar muita discrepância em relação a essas classes. Existem alguns casos que você vai ver um classe H sendo chamado de classe G e vice-versa. Mas eu gosto de seguir essa linha. Eu gosto de assumir que o classe G é esse que une a célula AB com a célula em classe C, onde as tensões estão presentes no circuito, que é o que você encontra em muita literatura atualmente para um classe G, e o classe H é essa questão do chaveamento. Eu gosto muito desta forma de representar aqui, onde aqui nós enxergamos claramente a diferença entre classe G e classe H, salientando que muitas vezes você vai encontrar um classe G chamado de H e vice-versa, só que também deixando de forma enfática que, como existe já mais referências literárias para um classe G neste aspecto aqui, eu acho bastante coerente começarmos a tratar classe G como sendo neste aspecto e o classe H como sendo neste aspecto da direita aqui. Portanto, quando você identificar mais células de amplificação, que são estes conjuntos aqui, ó, cada um desses conjuntos é uma célula de amplificação que pode estar em uma polarização em classe A, em classe B, em classe AB, em classe C, normalmente empilhadas desta forma, você tem um classe G, tá certo? Quando você enxergar uma única célula para o semiciclo positivo e para o semiciclo negativo, aliada a circuitos de chaveamento, aqui estas chaves são abstrações para circuitos chaveados, como os FETs ou outros dispositivos. Mas quando você encontrar um bloco único, você vai identificar fácil, você já está craque em analisar amplificadores tradicionais, você vai encontrar aquele bloco tradicional em classe AB, aliado ali a conjuntos especiais, circuitos especiais responsáveis pela manutenção das fontes de alimentação. Podem ser mais de duas, aqui temos duas como exemplo, mas podem ser mais de duas. Então, classe G também podem ser mais de duas, só que o classe G vai aumentando a quantidade de células e em comparação ao classe H nós teremos sempre aquele bloco ali, você logo vê o amplificador tradicional aliado aos circuitos de chaveamento das diferentes fontes de tensão. Tá claro isso? Então eu sempre vou tratar dessa forma, o classe G aqui à esquerda, mais células, e o classe H, bloco, conjunto de células de amplificação aí, já conhecemos, aliados aos circuitos de chaveamento.